Boa noite a todos que estão chegando na sala. Sejam bem-vindos ao webinar, né? Nosso curso para cuidadores. Eu me chamo Tatiana. Já estão aqui a enfermeira Sara Amorim, que vai participar hoje com a gente. As nossas convidadas, né, que vão facilitar as falas estão chegando. Também já chegou aqui a assistente social Lívia. Então, a gente vai dar só uns 5 minutinhos, que é o tempo das pessoas irem entrando na sala, né? 5 minutinhos de tolerância aí para a gente começar. E já eu dou boa noite de novo para quem chegou, e aí a gente começa, tá bem? Para a gente não ficar esperando assim, vamos esperar ouvindo uma musiquinha, tá bom, minha gente? Espera aí que eu vou colocar uma musiquinha para vocês, é só o tempo das pessoas irem chegando. Para botar uma música, eu tenho que melhorar o som aqui para vocês. Pronto, peraí, deixa eu melhorar que eu coloco. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda. Estamos dando aqueles minutinhos iniciais para o pessoal chegar. Vou entrar silenciosa, meu celular toca, vocês ouviram? Pronto, então vou botar uma musiquinha, viu, minha gente? Só enquanto 5 minutinhos, 3 minutinhos que a música dura, só enquanto o pessoal chega, viu? Livinha, bom vê-las, viu, Livinha, Sarinha, que bom. Eu já aqui, Sarinha. Arrasem. Sucesso aí na aula. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Love is all you need. The same E quando olhar no espelho, poucos são milhões. Eu sonhei que era um sonho bem maior que o sonhador. Eu acordei, eram tantos a sonhar esse amor. O mundo sem um nome, ninguém maior que alguém. A vida vem à frente, a solidão não vem. E quando as nuvens passam, todos creem no sol. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other.
I hope someday you'll join us, and the world will live as one, and the world is one. Pronto, já temos mais gente aqui na sala. Então, aos pouquinhos a gente vamos começando, né? Então, vamos nos apresentar. Eu me chamo Tatiana, para quem está chegando aqui na sala. Eu sou fisioterapeuta, né? A equipe que está aqui é toda uma equipe que atua na Assiste Vida. É uma equipe que junta sempre promove esse curso para cuidadores. Esse curso, ele acontece desde 2016 e desde o ano passado a gente precisou fazer uma versão virtualizada do curso, porque é um momento onde a gente troca informação, troca experiência, e a versão virtualizada é uma maneira de fazer isso de forma mais segura, né, para todos nós. Normalmente, todos os anos, são essas mesmas pessoas que estão envolvidas aqui na estruturação e na facilitação dessas falas. Hoje, a gente tem aqui na sala, né, a gente vai ter a fala da assistente social Lívia, e assim o apoio da assistente social Marília, que pode fazer alguma intervenção aí durante as falas de Lívia, e aí a gente vai começar falando especificamente de como funciona o serviço, né, de assistência domiciliar. A gente tem cuidadores novos, cuidadores antigos, cuidadores que estão conhecendo, né, um curso nessa primeira vez. Em seguida, a enfermeira Sara Amorim vai falar um pouco sobre prevenção de lesão de pele, porque esse trabalho de parceria entre cuidadores e equipe de saúde ele é fundamental para prevenir a abertura de lesões e minimizar complicações de lesões. E aí depois a fisioterapeuta Lorena Leite vai nos falar um pouco sobre como cuidar do ambiente domiciliar e como é que a gente pode prevenir um evento adverso muito significativo que é a queda. Então, a gente vai começar hoje com a fala de Lívia. Antes, eu gostaria de sinalizar a vocês, assim, que vocês podem fazer perguntas. Vocês estão vendo aqui, quando vocês abrem o Zoom, que tem um quadradinho chamado Q&A, né? Questions e Answers. Então, você pode fazer perguntas e aí, depois das falas das meninas, a gente discute e se houver alguma pergunta, a gente registra nesse Q&A, que aí, após a fala delas, a gente olha as perguntas que foram registradas ali, e aí a gente vai discutir e as meninas vão responder, tá certo? Então, se quiser fazer alguma pergunta, usa esse módulozinho chamado Q&A para registrar ali a sua pergunta, e ao final de todas as falas, a gente vê para quem que foi direcionada alguma pergunta, e aí elas respondem, tudo bem? Então, a gente vai começar com a fala da assistente social Lívia, que vai falar do começo mesmo, né, de como funciona o serviço, de como é a rotina da atenção domiciliar. Então, pronto, Livinha, você pode compartilhar sua tela. E aí, a gente vai ficar aqui de microfonezinho fechado, as outras para nenhum ruído entrar. Se você precisar de alguma coisa, é só sinalizar que a gente abre os microfones, viu, Livinha? Tatinha, tá me ouvindo? Eu só queria ver, na verdade, para compartilhar a tela de novo. Já está aqui tudo pronto. Pronto, aí você tem aí aquela caixinha verdinha embaixo do Zoom, Sim. né? Quando você passa embaixo, e aí você clica em compartilhar, e aí o ideal é que você já tenha a sua apresentação em PowerPoint aberta antes de você, porque aí quando você compartilhar, você já clica direto nela. Pronto, Lívia, já está aparecendo para a gente, direitinho. Tudo direitinho, né? Pronto. Vamos lá, gente. Boa noite, tá? Eu sou Lívia, eu sou assistente social da Assiste Vida há mais ou menos há uns 10 anos. Hoje eu atuo na base e, como a Tati falou, a gente vem sempre com Marília, né, fazendo esse curso, mas de uma maneira pessoal, pessoalmente, né? E agora a gente está no virtual. Estou um pouco nervosa, viu? Primeira vez, Faz assim, parte. da parte virtual. A gente tentou pensar um pouquinho, assim, fora do contexto, né, em relação à apresentação, porque quando a gente pensou assim do que é o home care, a gente pensou que assim muita gente já sabe do que é o home care. Então vou tentar um pouquinho mostrar assim um pouquinho da Assiste Vida, como é que o home care da Assiste Vida funciona, tá? Para isso eu começo só falando um pouquinho sobre o que é home care, né?
O home care hoje ele deve ser compreendido como qualquer modalidade contínua de serviço na área saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes, seus clientes e seus familiares em ambiente extra-hospitalar. É um serviço que ele visa a prestação de cuidados de saúde em casa, tá? De forma para continuar o dar continuidade do tratamento do paciente. Hoje, o home care ele difere do atendimento de cuidador, né? Que assim, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se home care é a mesma coisa de cuidador, tá? O home care ele tem um serviço variado, tá? E profissionais habilitados para realizar esses cuidados. Diferente do serviço de cuidador, que é aquele serviço que vai prezar pelo bem-estar, higiene, bem-estar pessoal do paciente, certo? Aí, os objetivos do home care é reintegrar o paciente em seu núcleo familiar, proporcionar uma assistência humanizada e integral, estimular a participação da família no tratamento proposto e maximizar o nível de independência, minimizando os efeitos das incapacidades ou doenças, tá? A gente fala também que, assim, a gente pode entender como benefício a questão do conforto, tá? Porque aquele paciente está na sua casa, no seu seio familiar, que para a gente é muito importante. Existe uma assistência que ela é individualizada, tá? Enquanto no hospital você pode ter um paciente, um técnico para 5 ou 3 pacientes, então no home care você tem um técnico para um paciente, tá? Existe uma questão do apoio de equipe, assim, existe uma equipe multidisciplinar atrás do home care, né? Que é o que a gente realmente conversa e que a gente consegue resolver algumas demandas. E a redução do custo, né? Em relação ao convênio, em relação ao valor, né? De home care e hospital. As principais indicações, né? Assim, o que é que fazem que o paciente ele tenha uma indicação de home care, tá? Inicialmente é uma indicação técnica, clínica, que é fornecida primeiramente pelo médico que acompanha o paciente, tá? Então, assim, adaptação de pessoas e cuidador, né? De uso de dispositivos de tráqueo, tá? E aí, em relação a tráqueo, a gente pode falar sondas, que é a sonda nasointeral e a gastrostomia, tá? Que é para alimentação. Pessoas com necessidade de uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquio. Gente, desculpa, é o ventilador, viu, passando aqui embaixo. Acho que meu cabelo vai subir toda hora. Adaptação de uso de sondas, tá? Pessoas com indicação de cuidados paliativos, necessidade de medicação endovenosa. Nesse momento, nessa questão dessa medicação, a gente, hoje, né, assim, de uns 5 anos para cá, a gente já consegue ver pessoas jovens em home care, tá? Então, assim, aquela pessoa que teve uma infecção respiratória, né, agora por Covid, que está em uso de antibiótico, aquela pessoa jovem, aquela pessoa que tem uma osteomielite, um acidente de carro, e aí precisa usar uma medicação por longo tempo. Então, hoje já é possível ver pessoas jovens em home care, né? Chegou um tempinho lá no passado que era mais comum ver o idoso. Hoje a gente já tem home care de pediatria e de idoso e pessoas realmente assim com sua idade ativa, seus 30, seus 50 anos. O acompanhamento domiciliar em pós-operatório, tá? E a realização de curativos complexos. Quando a gente fala home care, e aí eu costumo sempre brincar nas avaliações com as famílias, que a gente fala assim, eu tenho home care, né? E assim, home care, ele não é tudo, e ao mesmo tempo ele é tudo, tá? Por quê? O home care, ele se difere em 2 modalidades, que é o que eu sempre converso com as famílias. Ele pode ser na internação domiciliar, tá? Essa modalidade é a modalidade mais complexa, porque normalmente na internação domiciliar existe a presença de um profissional no domicílio, que ele pode ser 6, 12 ou 24 horas, tá? Esse profissional, na verdade, ele vai acompanhar o paciente e possivelmente esse paciente, ele tenha uma demanda clínica, tá? Que aí realmente necessite da presença do profissional. E tem a outra modalidade, que é a mais comum, que normalmente muita gente conhece, que é a assistência domiciliar. A assistência, ela é todo e qualquer atendimento no domicílio. Então, assim, eu posso falar que eu tenho home care se eu tenho um fisioterapeuta 5 vezes na semana, tá? Eu posso falar que eu tenho home care se eu tenho uma enfermeira 1 vez na semana fazendo curativo a cada 48 horas. E o que eu sempre costumo falar com as famílias é que, assim, o home care ele tem um começo, meio e fim. Então, assim, essas modalidades, em algum momento, elas podem migrar. A gente fala, né? Você pode estender para uma internação domiciliar e, normalmente, você pode desmamar para uma assistência, que é a redução ou a extensão do seu atendimento. O que vai depender disso é a questão clínica do paciente, tá?
Pronto. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse tópico sobre o serviço social, tá? Hoje o serviço social, ele engloba a equipe de cuidado da Assiste Vida. Hoje a gente se divide em duas características, tá? A base assistencial, que é aqueles pacientes que a gente já acompanha, que a gente já conhece, que já está na assistência. E a captação. A captação é aquele todo novo paciente, tá? Nesse primeiro momento de captação, o serviço social, ele vai analisar, tá? E verificar as possibilidades sociais do paciente em ter o home care, tá? A gente normalmente faz as entrevistas com os familiares, visita domiciliar em alguns casos, para quê? Para verificar que se a estrutura familiar, a estrutura do domicílio, ele comporta o nosso atendimento, tá? Assim, vou dar um exemplo. Às vezes, a gente tem um paciente que é cadeirante e, né, a longo tempo, e aí a cadeira não entra, a cadeira não sobe já tive casos que a maca não entra no quarto do paciente, então a gente vai avaliar se esse domicílio comporta, tá? Se o domicílio não for elegível, a gente conversa com a família, tá? Para tentar fazer algumas modificações, ou pode tentar sugerir um novo domicílio. Acho que não, pronto. Acho que esse é um videozinho, na verdade, institucional da Assiste Vida, tá? Que é onde eu quero falar mais agora da Assiste Vida. Acho que eu vou dar pausa, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Tá ouvindo melhor? Tá vendo? A Assiste Vida é uma empresa que atua há mais de 10 anos, levando saúde a milhares de domicílios na capital e no interior do estado. Referência em home care na Bahia, a Assiste Vida oferece, além de internação domiciliar, serviços como teleconsulta, consulta médica domiciliar, curativos e aplicação de medicações venosas, sempre na segurança da sua casa. A simplicidade e a gentileza presentes em todo o atendimento da equipe médica garantem uma assistência com qualidade e competência técnica. Assiste Vida, atenção domiciliar. Fique em casa. Nós levamos saúde até você. www.assistevida.com.br. Vou falar um pouquinho agora do processo de captação, tá? Mais ou menos, assim, o que compõe todo esse processo é a família, tá? O hospital, o convênio e a Assiste Vida, né? Normalmente, o home care hoje ele pode ser solicitado no domicílio, porém, a maioria dos convênios, eles têm parcerias não, eles têm convênios com os hospitais, então a maioria dos home cares é através do hospital, então a gente tem a família, tá? Ai, meu Deus. Pronto, a família que leva esse paciente para o hospital, tá? Normalmente esse paciente ele é internado, independente do tempo que ele fique no hospital, quando ele chega numa medida que ele consegue realizar as atividades que ele está no hospital no domicílio, a equipe médica começa a pensar em uma solicitação de home care, tá? Essa solicitação ela tem que ser encaminhada para o convênio, e aí o convênio, ele vai encaminhar para as empresas parceiras, tá? Cada convênio tem uma regra. Então, assim, o ideal, antes de saber, assim, se eu tenho direito ou não ao home care, o que é que eu sugiro sempre para a família? É importante verificar a possibilidade de cobertura com seu convênio, tá? Por quê? Cada convênio é diferente, assim como cada cobertura. Então, é normal a gente ouvir, eu tenho uma vizinha que tem home care e tem direito a isso, mas outra vizinha tem direito àquilo. Então, assim, o ideal, na verdade, é que você sempre, né, veja com seu convênio o que é que tem de padrão, né, quais são as possibilidades de cobertura com o convênio. Feito isso, a gente recebe, né, a captação, e aí o serviço social e a equipe de enfermagem faz contato com essa família, tá? Como é que funciona essa captação? São dois modelos, tá? Existe a captação clínica, que é quando a enfermeira realiza essa avaliação clínica, e é onde é composto o PAD. PAD significa Plano de Atenção Domiciliar. Muita gente fala PAD, por quê? PAD é o plano terapêutico que vai ser feito no domicílio, tá? Em paralelo a isso, o serviço social entra para orientar a família enquanto essa nova solicitação de home care, realizar a visita domiciliar,
tá? E verificar se essa família realmente ela tem elegibilidade para o atendimento, tá? Do cunho social, o que é que garante a elegibilidade do paciente? É a presença de um cuidador contratado, ou pode ser familiar, tá? A, a disponibilidade da família em relação aos cuidados e responsabilidade de cada um, e a acessibilidade do domicílio, certo? Da parte clínica, é aquele paciente que ele consegue, né, terminar as suas terapias em domicílio, tá? De forma que fique estável. O paciente hoje, ele só sai do hospital com indicação de alta, tá? Então, assim, digamos, a gente conseguiu rodar tudo isso direitinho, o paciente vai sair hoje. O paciente apresentou uma febre, apresentou um mal-estar, normalmente nós geramos uma pendência clínica, que aquele paciente fica ali na nossa tela, onde ele é monitorizado, quando ele estiver estável, a gente consegue tirar ele, tá? Porque tem que ser uma saída segura. E aí tudo deu certo, ele está saindo. Como é que funciona, tá? Aí é um processozinho da implantação, tá? Que é, vamos lá, a Assistivida caminha para o convênio, tá? O PAD, que é o Plano de Atenção Domiciliar. O convênio, ele normalmente autoriza para a Assistivida, e aí quando autoriza, a Assistivida entra em contato, tanto com o hospital, para avisar a nossa programação, e com a família, tá? Nesse momento com a família, a gente informa tudo que foi autorizado, tá? Pelo convênio, o que que a família tem direito, o que que a gente consegue fornecer, e a gente tenta coletar da família um pouquinho a expectativa, certo? E avisar um pouquinho como é que vai ser essa implantação. Feito isso, a gente já chama o paciente de base, tá? Base operacional, que é quando o paciente ele já está com a gente. Então, ele sai do processo da captação e ele entra no processo de assistência, onde ele é um paciente da Assistivida. E aí, eu queria falar um pouquinho agora sobre cada equipe, tá? Uma das equipes que eu acho mais importantes da Assistivida é a Central 24 Horas. Por quê? É através da Central 24 Horas que as famílias fazem um contato com a gente. Então, a gente tem uma Central 24 Horas, tá? Que funciona e filtra todas as ligações. Então, cabe às meninas da Central fazer esse monitoramento, essa abordagem com a família para saber qual é o motivo da ligação, tá? E aí, conforme esse monitoramento, normalmente, principalmente, a demanda pode ser de enfermagem, tá? E o médico. Hoje, a gente tem a enfermeira de base, que é aquela enfermeira que fica 24 horas e está acompanhando o paciente, e tem aquela enfermeira de visita, que é aquela enfermeira que vai no domicílio, que faz o acompanhamento semanal ou quinzenal do paciente, tá? Assim como o médico, a gente tem aquele médico de base, que é o médico que fica 24 horas atendendo a demanda, tá? E tem o médico de visita. Pronto. Tem a equipe, tá? A Multi, que é a que eu faço parte, e aí nessa equipe a gente vai encontrar fisioterapia, psicologia, terapeuta ocupacional, tá? É uma equipe que se conversa, tem reuniões clínicas, e a gente sempre discute os casos dos pacientes. Tem a equipe da farmácia. A Assistivida hoje, ela tem a farmácia própria, tá? Então, assim, todas as medicações, solicitações, elas saem diretamente da farmácia. Porém, atrelado à farmácia, a gente tem a logística, tá? Por quê? A Assistivida, a gente tem um modelo de envio de material, tá? Que é semanal, que é para os domicílios, para aqueles materiais da família, e tem aqueles materiais que precisam ser enviados. Então, a equipe da logística, ele envia, tá? Hoje, a gente tem 3 horários de envios, então, a gente tem materiais que podem sair 9, 2 horas da tarde e 19 horas, tá? Conforme o nível da urgência. E tem a equipe, agora, da ambulância, tá? Que é a que fica à disposição para casos de urgência e emergência dos pacientes. O lema da Assistivida, né, uma das missões é cuidar de pessoas. E eu sempre gosto de falar isso, tá? Que o carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, porque nós cuidamos de pessoas e dentro do home care, o que é que a gente consegue perceber? A gente entra na família, então assim, a gente acaba sendo um pouquinho, né, do dia a dia, então a gente conhece aquele paciente, a gente conhece o que Tati sempre gosta de falar, né, o que é o sagrado do paciente, o que é o sagrado da família, e a gente tem um carinho especial por isso, né, por esse cuidado.
E eu acho que é isso, Tati. Ótimo, Livinha. Obrigada, viu? Então, olha, pessoal, se tiver alguma pergunta especificamente direcionada à Lívia, de como é que funciona essa rotina de logística, de atendimento 24 horas, de como é que funciona essa coisa de base operacional, se aparecer alguma dúvida com relação a isso, no final a gente tira as dúvidas de todo mundo. Aí, Lívia, você vai passar o mouse lá em cima na sua tela e colocar interromper compartilhamento, porque Sara agora vai falar um pouco para a gente sobre um tema importantíssimo. A enfermeira Sara Morim é uma das nossas referências dentro da Assiste Vida com relação às questões de pele, de cuidados com pele, cuidados com ferida. E Sara vai falar um pouco para a gente justamente a respeito de como todos que estão envolvidos com o cuidado do paciente podem auxiliar e podem contribuir nesse contexto de prevenção, né? Então, seja bem-vinda, Sara. Vamos lá à sua fala. Boa noite, gente. Como o Tati já me apresentou, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Pronto. Como o Tati já apresentou, eu sou Sara, sou enfermeira estomaterapeuta, faço parte da equipe de visitação também da Assiste Vida e faço parte da comissão de pele também. Então, hoje a gente vai falar de uma forma bem breve sobre prevenção de lesões e feridas de pele, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente vai tirar essas dúvidas. Geralmente é um tema que surgem muitas dúvidas, né? Nosso grande público, principalmente são idosos, mesmo tendo esse aumento significativo que Livinha comentou sobre os pacientes jovens, mas mesmo esses pacientes jovens, muitos são acamados, então é um tema que a gente sempre tem algumas dúvidas, aí vocês podem deixar lá que no final a gente tenta sanar essas questões, tá certo? Vou começar falando sobre o conceito. Que a pele, né, nossa pele é o maior órgão do corpo humano, reveste e protege todo o nosso corpo contra as agressões externas. Funciona como uma grande capa de proteção contra fungos, bactérias, produtos químicos, agentes físicos, fatores ambientais como o sol. Eu trouxe essa ilustração para fixar de uma forma bem clara as camadas da pele, né? A camada mais externa é a epiderme, onde fica os pelinhos, né? Nosso pelinho, nossos pelos. A derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é onde fica nosso tecido subcutâneo. Quando a gente vê aquela medicação, muitos pacientes fazem uso de medicações na via subcutânea, ou então com hipodermóclise, essa seringa que a gente aplica vai diretamente para esse tecido, o tecido que fica abaixo da derme, a hipoderme. O que é ferida ou lesão de pele? Esse conceito é qualquer lesão que leve a uma quebra da continuidade de pele, qualquer ruptura que comprometa uma das principais barreiras de proteção do nosso corpo. Então, existem as 3 tipos de lesão que são as mais comuns em pacientes acamados, que são as que a gente mais vê nos nossos pacientes internados, que inclusive, são 3 lesões preveníveis. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais que a gente vai citar agora. Eu vou começar falando um pouquinho sobre skin tears. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. É uma ferida traumática que ocorre principalmente nas extremidades de idosos, resultante de fricção ou a combinação de fricção e cisalhamento, quando existe aquela força em sentidos opostos, né? Aí vai acontecer a fricção, a pele do paciente contra uma superfície rígida. Então, vai acontecer a fricção. Se aquela pele está bem friável, está bem frágil, vai acontecer a ruptura dessa pele, certo? Que vai levar à separação da epiderme e da derme, que é uma ferida de espessura parcial, como é vista nessa ilustração do meio, que é um pouquinho mais superficial, ou então separando totalmente a epiderme da derme e das estruturas subjacentes, que é uma ferida com espessura total, é um pouquinho mais profunda. Mas, geralmente, todas essas feridas que são nomeadas em skin tears, elas são são mais superficiais. No entanto, se essas lesões não forem cuidadas da devida forma, ela pode evoluir para uma lesão mais grave, uma lesão com alta complexidade.
Como é que a gente vai prevenir esse tipo de lesão? Então, a gente precisa utilizar o sabonete com pH balanceado. O pH da nossa pele, ele é entre 4,5 e 5,5, né? Que é levemente ácido. Então, a gente precisa utilizar um sabonete que tenha o pH mais próximo da nossa pele. Então, é importante a gente se atentar a isso quando a gente for comprar, ver isso na embalagem, essa informação. Evitar sabonetes e cremes coloridos e muito perfumados, porque são irritantes para a pele. Evitar banhos muito prolongados. Manter a pele sempre hidratada por meio de aplicação de cremes umectantes, que são aqueles cremes que mantêm a umidade da pele e mantêm a pele sempre hidratada. 2 vezes ao dia, principalmente em braços e pernas, né, que é onde a gente vê mais esse ressecamento cutâneo. Evitar a fricção e cisalhamento, como eu já falei para vocês. A gente usa muito nos pacientes acamados aquela travessa, né? Que é um lençol a mais que a gente coloca na altura do ombro até a altura da coxa, onde a gente vai conseguir manipular esse paciente acamado de uma forma mais suave. Então, a gente não vai ficar arrastando o paciente para cima, para baixo, para um lado, para o outro, no momento da transferência, ou então no momento da mudança de decúbito, ou no momento da troca de fralda. Então, a gente sempre vai manipular esse paciente, cada profissional, ou então cada cuidador, em um lado do leito do paciente, e vai manipular carregando essa travessa, certo? Não massagear a pele com risco de ruptura. Às vezes a gente vê aquela pele bem friável, bem frágil mesmo, e a gente não, eu vou passar um creme, vou fazer uma massagem para eu tentar recuperar esse tecido. Então, essa é uma atitude que não condiz mesmo com a realidade. A gente, nesse momento que vai massagear essa região, vai acabar causando a ruptura dessa pele que já está sensível. Então, quando acontecer isso, o ideal mesmo é descansar a pele, ter muito cuidado na manipulação dessa região, quando for manipular o idoso, evitar essa região, passar um creme de barreira para fortalecer aquela pele e evitar fechar, ocluir com qualquer tipo de curativo, principalmente curativo adesivo. Manter as unhas do paciente sempre aparadas e lixadas, né? A gente sabe que alguns pacientes estão com algum déficit cognitivo, algum nível mesmo de acometimento neurológico, então acaba que eles ficam agitados em algumas ocasiões, em alguns momentos, então isso pode acontecer algum acidente nessas crises de agitação. Promover ações que minimizem o traumatismo e as forças de fricção e cisalhamento. Quando aquele paciente está no leito, tem aquelas grades elevadas, né, que a gente precisa deixar sempre essas grades elevadas por conta do risco de queda. No entanto, se o paciente se agita, se o paciente se vira durante a noite de uma forma indevida, ele pode acabar causando algum trauma. Então, é importante a gente promover essas ações que minimizem, colocar um edredom, colocar alguns travesseiros que deixem o paciente confortável e também possam amortecer quando esse trauma acontecer. Adotar técnicas corretas de posicionamento, transferência e mudança de decúbito, com o uso da travessa, principalmente, como eu já falei, e evitar o uso de fitas e coberturas adesivas. Então, quando essa lesão acontecer, entrar em contato com a base para ir um profissional habilitado para avaliar essa lesão e indicar a cobertura devida, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa avaliação, o cuidador já colocou uma gase com esparadrapo em cima. Então, uma lesão que tinha 10 centímetros se transforma numa lesão de 10 centímetros com microlesões ao redor. Porque quando a gente vai tirar, por mais que a gente tire esse adesivo com muito cuidado, a pele desse idoso já está bem frágil. Então, a gente acaba criando várias lesõezinhas ao redor. Então, é importante mesmo entrar em contato com a gente da base e deixar que a gente vá a fazer essa avaliação para indicar o curativo adequado, certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre lesão por pressão, que é o nosso campeão de incidência, né? Então, a gente precisa, esses pacientes acamados, acontecem muito esse aparecimento de lesão por pressão, que existe a principal forma de prevenir é a mudança de decúbito. Existe uma medida de fatores que podem influenciar, mas se aquele paciente está acamado muito tempo em nenhuma posição, não tem para onde correr, vai abrir lesão. Então, a gente precisa realmente se atentar à prevenção dessa lesão, certo? É uma lesão que pode ser definida como uma lesão de pele causada pela interrupção sanguínea em uma determinada área, que se desenvolve devido a uma pressão aumentada por um período prolongado.
aquela proeminência óssea vai ficar de um lado fazendo força e do outro a superfície rígida. Então, no meio vai ficar aquele tecido que, por conta da pressão, vai acabar interrompendo mesmo o fluxo sanguíneo. Aquele tecido não vai ter irrigação sanguínea e vai acabar necrosando. Então, isso vai acabar causando uma lesão tanto de dentro para fora ou de fora para dentro. Muitas vezes, quando vai aparecer a ruptura da pele, a lesão já está bem grande. Mas, poxa, enfermeira, por quê? Abriu ontem, essa lesão já está grande desse jeito, porque ali por muito tempo estava acontecendo essa interrupção sanguínea. Então, estava de dentro, aquela lesão que é de dentro para fora. Então, é importante que a gente fique atento a esses sinais, não apenas a ruptura da pele, mas esses sinais que a gente vai observar no dia a dia da pele do paciente. Os locais mais suscetíveis a esse tipo de lesão, né? Onde tem, normalmente, onde tem a proeminência óssea. Aqui vocês podem observar no decúbito dorsal, na região occipital, na região escapular, no dorso, na sacra, no isquio, nos cotovelos, calcâneos. Então, é só a gente ficar atento. Aquela posição que mantém sempre a mesma região em pressão, a gente precisa modificar aquela posição. Muitas vezes a gente chega na casa do paciente, a enfermeira está em decúbito lateral direita, mas o paciente está com o bumbum todo na cama, está só com o tronco lateralizado. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque a 100% do tempo o paciente está com o bumbum na cama, quando está em decúbito dorsal, lateral direito ou lateral esquerdo, porque a gente costuma só lateralizar o tronco. Então, é importante que a gente lateralize o quadril do paciente mesmo, lateralize o corpo do paciente todo. Muitas vezes é difícil, porque a gente tem alguns idosos que têm uma rigidez maior nos membros, então é importante a gente deixar esse idoso confortável e também observar essa lateralização dele. Então, colocar travesseiro nas costas, colocar travesseiros entre os joelhos, que também, naquela região, quando o paciente é muito emagrecido, acostuma abrir lesão. Então, essas estratégias a gente precisa utilizar no domicílio e ter esse olhar mesmo. Poxa, o trocante do paciente está em contato com a cama mais de 2, 3, 4 horas, então eu preciso me atentar a essa região. É necessário ter especial atenção em zonas do corpo que sofrem pressão constante. Eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações para a prevenção de lesão por pressão. É importantíssimo o acompanhamento e intervenção nutricional, tanto para o quadro clínico do paciente. Por exemplo, aquele paciente obeso. Então, a gente precisa dar uma atenção especial à dieta desse paciente, porque aquele paciente acaba sendo acometido com mais facilidade a esse tipo de lesão. Ou aquele paciente bem caquético, bem emagrecido, bem desnutrido, precisa de... às vezes não está com uma boa aceitação de dieta via oral, às vezes não está conseguindo ingerir os nutrientes suficientes, precisa de uma suplementação proteica para ganho de massa, então é importantíssimo esse acompanhamento com a equipe multi, né, com a nutrição. Evitar fricção e cisalhamento, o uso da travessa, não só aquela lesão skin tears que vai abrir, mas se tem uma lesão que já está, uma região da pele que já está bem fragilizada, quando a gente vai friccionar, arrastar o paciente no leito, aquela região que já está fragilizada vai acabar acontecendo a ruptura da pele. É importantíssimo uma inspeção meticulosa diária da pele, certo? Ela pode detectar precocemente a hiperemia. Então, atualmente, a hiperemia fixa já é considerada como uma lesão por pressão de 1º grau. Então, é o corpo sinalizando para a gente, não tá legal, essa posição não tá bacana e vai abrir uma lesão. Então, é muito, muito visível. Antes de acontecer a lesão, antes de acontecer a ruptura da pele, aquela região vai ficar avermelhada por muito tempo. Como é esse vermelhidão, Sara? Eu sou uma paciente, eu sou jovem, eu sou saudável, mas se eu encostar em uma parede, ficar um tempão ali encostada, quando eu sair, meu braço vai estar todo vermelho. Mas, com certeza, daqui a alguns segundos ou 1 minuto ou um pouquinho mais, a depender da minha posição, aquele vermelhidão vai sair. Porque voltou a irrigação sanguínea para aquela região normalmente. Mas o paciente idoso, quando fica muito tempo numa posição, quando a gente vai virar, o bumbum dele está vermelho. E não sai aquele vermelho. Então, ali já é o corpo sinalizando para a gente
que existe já uma perda de tissular, uma perda de tecido naquela região. Então, é importantíssimo, quando acontecer isso, a gente já tomar os devidos cuidados, a gente evitar, de fato, aquela posição, certo? Manter a pele sempre hidratada. Qualquer sinal de hiperemia indica a necessidade de uma ação imediata para que ocorra a ruptura da pele. Evitar que ocorra a ruptura da pele, como eu falei para vocês. Em relação aos calcânios, é importantíssimo a descompressão de forma efetiva. A gente colocar um rolinho ou um travesseiro no terço inferior da perna para que o calcânio não entre em contato com a superfície rígida. Muitas vezes a gente vai estar com o travesseiro, só que o calcânio está todo em contato com a superfície rígida. Então, eu sempre oriento os cuidadores a passar a mão embaixo para ver se, de fato, aquela região não está sofrendo nenhum tipo de pressão, certo? Para checar mesmo, porque às vezes com o peso da perna, aquela almofada vai toda, encosta no colchão, não está existindo mesmo essa descompressão. A mudança de decúbito, conforme a indicação, existe uma tabelinha, né, a escala de Braden, que a gente faz em todas as residências que a gente visita toda semana. Essa escala, ela vai mostrar para a gente se o paciente tem alto, moderado ou baixo risco de abrir lesão por pressão. Então, quando o paciente tem baixo risco, a gente não precisa se preocupar com a mudança de decúbito. Ele mesmo vai conseguir se imobilizar no leito. O paciente com moderada e alto risco de abertura por lesão, a gente geralmente prescreve uma mudança de decúbito a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, vai depender do quadro clínico do paciente. Então, essa é uma preocupação muito grande da Assistir Vida, a gente atua muito em relação a esse tipo de lesão. Podem perceber que toda residência tem um reloginho para a gente conseguir se basear, sempre um relógio próximo ao leito, para a gente conseguir se basear o último momento que o paciente aconteceu a mudança de decúbito. Então, a cada 2 horas tem lá a posição que o paciente deve ficar, né? Deve se apresentar. Uso de superfícies. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Pronto. Uso de superfície de apoio. Preferir sempre o colchão piramidal ou o colchão pneumático. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre lesão por umidade. Muita gente chama de DAI, né? Que é a dermatite associada à incontinência, que são aqueles pacientes incontinentes que fazem uso de fralda de forma constante. É uma dermatose inflamatória que vai atingir o períneo, região glútea, abdômen inferior e coxas, que vai ser causado pelo contato da pele com fezes e urina, né, naquele ambiente da fralda, né, que é um ambiente úmido, quente e fechado. Então, ali vai acontecer essa dermatite. Geralmente vai acometer pacientes, bebês, crianças que usam fralda, ou idosos que também usam fralda, esses idosos incontinentes. Então, vai se caracterizar pelo aparecimento de erupções avermelhadas na pele em contato com efluentes úmidos. A mesma coisa da lesão por pressão e da skin tears. Esse tipo de lesão é perfeitamente prevenível. A gente consegue observar os sinais que o organismo, a pele, vai dar para a gente. Muitas vezes a alergia à fralda também acontece, vai aparecer esse tipo de dermatite. E aos primeiros sinais, vai ficar um pouquinho vermelho, um pouquinho irritado. Se a gente conseguir ter uma ação imediata, essa lesão não vai evoluir. Caso ela evolua, ela pode ser uma lesão de alta complexidade, uma lesão simples que poderia ser tratada apenas com creme, proteção, ela vai ser tratada com um curativo mais completo, certo? Quais são as recomendações da prevenção da DAI? Trocas frequentes de fralda, fraldas com alta capacidade de absorção, controle de infecções, higiene diária com água morna e sabonetes líquidos, manter sempre a pele seca, né? Aumentar a frequência dessa troca vai acabar mantendo sempre a pele seca, inspecionar diariamente a pele do paciente. Quando essa dermatite já aconteceu, o que a gente pode fazer? Qual o tratamento dessa dermatite? Então, a gente pode usar os cremes ou spray barreira, que tem a finalidade de evitar a umidade excessiva da área das fraldas, vai minimizar as perdas transepidérmicas de água e diminuir a permeabilidade da pele. Vai diminuir também o contato das fezes com a pele, né? Pois se aderem à epiderme. Esses efluentes têm um pH muito elevado, são bem ácidos, então vai acabar irritando
irritando bastante a pele e vai acabar dando aparecer essa irritação. Para finalizar, eu deixei só uma mensagem para vocês, para a gente refletir um pouco, né? Respeite e ame mais os velhos. Tudo que vai, volta. E não tem como não voltar. Amor quando se ama de coração. Então, deixei essa mensagenzinha para a gente refletir um pouquinho. E o meu contato. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, alguma lesão, tá aí meu contato, eu sou sempre disponível, certo? Obrigada, Sara. Obrigada, Sarinha. Já vi que tem algumas perguntas aqui, viu? Então, só reforçar para todo mundo, né, que as perguntas vocês podem digitar nesse quadradinho que tem embaixo, o Q e A, e aí a gente, depois das falas de todas as meninas, a gente traz as perguntas e faz uma discussão a respeito dos questionamentos de vocês, tá certo? Então, aí digitando, e aí eu vou guardando, e aí no final a gente responde. Agora, a gente vai ter a fala da fisioterapeuta Lorena Leite. Então, Lorena vai trazer para a gente um pouco, também um outro conteúdo super importante, né, que todo mundo que está envolvido com cuidado de paciente em âmbito domiciliar, que é a prevenção de quedas, né, porque hoje é um problema de saúde pública, né, os idosos e qualquer indivíduo que cai em casa, dentro do contexto, principalmente do contexto que a gente está vivendo, é um grande risco. Então, Lori vai falar um pouco para a gente sobre prevenção de quedas nesse contexto do ambiente domiciliar. Então, seja bem-vinda, Lori. Obrigada, Tati. Obrigada. Boa noite, pessoal. Você está me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Pronto, vou tentar aqui compartilhar. Estão conseguindo ver? Sim, Lori. Pronto. Ok. Eu sou Lorena, sou responsável pela fisioterapia. Vim abordar aqui esse tema de grande importância e relevância, que é a prevenção de quedas, né? Como nós, enquanto profissionais de saúde, cuidadores, como podemos contribuir para que a gente reduza esses índices de queda no domicílio? Hoje é um evento adverso que ocorre com alguma frequência, com alguns pacientes ou com alguns idosos mesmo, que não pacientes. Então, se a gente conseguir sair daqui, finalizar a noite, pensando em como implementar algumas ações para reduzir com os pacientes cuidados, ou com algum ente querido, alguém próximo, então, para mim, já vai valer a pena. Até porque o número hoje de pessoas acima de 60 anos, ele vem aumentando progressivamente. A perspectiva em 2020 ainda era que esse número de pessoas com mais de 60 anos aumentasse, fosse maior do que o número de criança com acima de 5 anos. E eu estava lendo um folhetim dizendo que o número de pessoas que vão precisar de algum cuidado depois de 65 anos, que vão precisar de alguma ajuda, de algum cuidado, pode aumentar em 3 vezes que o número atual em até 30 anos. Então, de fato, a gente tem que buscar avaliar o agora. O que é que eu posso fazer agora para que a pessoa que eu cuido, meu ente querido, ele não faça parte desse número, né, de pessoas que são cuidadas posteriormente, né? Então, a gente tem um númerozinho logo alarmante aqui no início, né? 30% de idosos caem a cada ano. Então, ultrapassei os 60 anos, então já 30% dessas pessoas, elas vão cair a cada ano. E a partir daí vai ficando um pouquinho pior, né? Então, quando ele completa 65 anos e acima disso, é possível que esse número aumente, que ele tenha uma queda a cada ano. Então, já vai começando a gente a abrir os olhos e ver de fato que a gente precisa fazer alguma coisa de forma precoce, de forma preventiva. E se ele vir a ter uma queda, aí o risco de ele cair novamente vai aumentar de 2 a 3 vezes, tá? Esse índice aqui de 30% de idosos que caem a cada ano pode se elevar para 50% depois que a pessoa ela completa 80 anos. 10% dessas quedas, elas vão levar a algum tipo de lesão, né? Seja fratura,
seja até manter o paciente restrito ao leito, né, o imobilismo. Então, de fato, a gente merece atenção devida, né? E, infelizmente, é hoje a 6ª causa de óbito no paciente, na pessoa acima de 60 anos. É maior em mulheres porque elas estão mais suscetíveis às atividades do dia a dia, né? Acabam mais expostas aos riscos, mas também não deixa de acontecer também no sexo masculino. Então, por isso que a gente precisa identificar no domicílio, identificar nos hábitos, identificar no paciente quais são os riscos que podem levá-lo a uma queda e começar a fazer uma abordagem preventiva, não mais curativa. A gente tem que identificar e agir, porque como Sara falou na estante, né, realmente oneroso para o paciente, não só para o paciente, que vai ficar debilitado, pode ficar restrito ao leito, ter o comprometimento de sua qualidade de vida, tanto para a família, que acaba se mobilizando para contratar um cuidador, acaba modificando toda a sua rotina, e quanto para o sistema de saúde, né? Pode vir a levar ao internamento, ocupar leitos de UTI, enfim. Aqui a gente tem duas definições de queda. Uma da Sociedade Brasileira de Gerontologia, né, que queda é o deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial, com a incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais. Então, assim, a estabilidade de uma pessoa jovem não é igual à estabilidade de uma pessoa acima de 60 anos. Então, às vezes, o estímulo que eles sofrem é o mesmo, mas quem tem mais de 60 anos vai estar mais suscetível à queda, tá? E tem uma outra definição de Sherrington, que a queda acontece quando a demanda da tarefa e ou do ambiente excedem as capacidades fisiológicas individuais, que já estão reduzidas nesse paciente, nessa pessoa acima de 60 anos. Então, minha função, enquanto profissional de saúde, enquanto cuidador, é identificar essas tarefas, olhar o meu ambiente e trabalhar em cima dele. Trabalhar para evitar com que essas demandas sejam excessivas. E por que é que as quedas acontecem? Né? Então, aqui já faz parte da identificação, né? Pode ser por conta da redução da visão, redução da audição. Será que a gente já está na hora de levar para fazer uma consulta de revisão, trocar as lentes corretivas? O próprio sedentarismo, que é um ciclo, é uma cadeia. Então, quanto mais sedentário ele permanece, mais diminui a força muscular. Então, quando ele vai cair, quando ele vai caminhar, andar, ele vai ficar mais propenso à queda. Né? Os próprios distúrbios musculoesqueléticos, né? A fraqueza muscular, as degenerações, a questão da artrose, que a dor já limita a própria marcha, então ele vai andar com a base menos alargada, então pode vir a cair. A própria alteração da postura, né? Porque a gravidade do nosso corpo, a gente tende a mudar a gravidade com o passar do tempo. Então, a gente tem, os pacientes, as pessoas, eles acabam desenvolvendo essa postura de cifose, justamente para poder buscar o equilíbrio, e isso pode predispor à queda, né? Alterações no equilíbrio, propriocepção e locomoção, a redução da velocidade da marcha e da amplitude do passo, que também são provenientes da idade. Então, só de eu reduzir meu passo, eu já vou reduzindo a minha base de sustento, a minha base de apoio, e isso pode predispor a quedas. E a questão também das deformidades dos pés e das mãos, né? Então, a gente já tem aquelas deformidades de dedos em garras com o passar do tempo, e também pode acabar diminuindo a minha base, e predispor também a aumentar a possibilidade de queda. Tem alguns outros fatores, né, que a gente tem que ficar de olho também, como as doenças cardíacas e pulmonares. Então, como é que está meu condicionamento? Eu estou conseguindo realizar as atividades da mesma forma, com a mesma resistência? Estou sentindo falta de ar? Né? Como é que estão as minhas medicações? As doenças neurológicas em si, que trazem algumas sequelas, né? Pode acabar alterando a percepção de equilíbrio, de coordenação. As doenças geniturinárias, a gente tem um número significativo de queda com aquelas incontinências de urgência, né? Então,
o idoso ele acaba sentindo essa necessidade de urinar com urgência, aí corre, anda mais depressa, não calça o sapato de forma adequada, aí vai ao banheiro e aí pode vir a cair. A própria osteoporose, osteoartrite, labirintite. Labirintite também é um campeão, né? Acaba mexendo na percepção, o paciente vai acabar, levanta, fica tonto, cai. E as doenças hemodinâmicas, como a própria hipotensão postural que eu falei, fica muito tempo deitado, e aí vai levantar, levanta de vez, pode vir a cair. E quais seriam as consequências da queda? Dor, né? Caiu, vai acabar machucando, vai colocar um gelo, enfim, se for apenas a dor, menos mal, né? Se for alguma coisa não tão mais grave, menos mal, porque você trata ali com analgésico, com gelo, uma crioterapia. Porém, pode vir a trazer algum dano mais complexo, como as fraturas, que é muito comum nos idosos, a fratura de fêmur, de quadril, do punho, porque a reação de defesa, ele colocar o braço, né, logo na frente e ter fratura no punho. Sequelas motoras podem vir também a ficar no paciente que caiu. A perda da autoconfiança. Então, ele tem até um estudozinho na Espanha que mostrou que lá o medo de cair era semelhante ao medo de sofrer um assalto. Então, a partir do momento que ele cai a primeira vez, ele vai perder essa autoconfiança ou vai reduzir essa autoconfiança. A redução da independência também é uma consequência da queda. Alguns acabam necessitando de cuidadores para ficar ao lado, então acabam que se sentem assim invadidos, de não conseguir realizar suas atividades a partir daquele momento sozinhos, que vão precisar sempre de outras pessoas supervisionando, auxiliando. O próprio medo de cair novamente, né? Institucionalização é uma consequência grave da queda, né? Pode vir a internar, pode vir a ter complicações de internamento, né? Adquirir uma pneumonia e aí agravar o quadro, aumentar os dias de internamento e a morte. Infelizmente, é um desfecho também, né? Como eu falei, a 6ª causa de óbito em pessoas acima de 60 anos. Então, minha obrigação é buscar identificar os fatores de riscos e intervir de forma precoce. Nós da Assiste Vida, nós já implementamos uma ação, nós implementamos um protocolo de prevenção de queda bem bacana, né? Agora, em abril mesmo, ele já começou a entrar, né, no ritmo com os pacientes admitidos, e vamos estar fazendo os pacientes também que já fazem parte da casa, de o fisioterapeuta realizar uma visita apenas de avaliação do ambiente, de orientação ao cuidador. Ele preenche um checklist, ele vai em cada ambiente do domicílio, né? Identifica o que é que tem de inconsistência e como resolver. Ele senta com o cuidador, ele pontua cada item, tá? E, posteriormente, ele realiza a visita a cada 2 meses para verificar se as orientações dadas foram cumpridas. Então, tudo no foco da prevenção de queda. É entregue também uma cartilha ao cuidador com alguns itens que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Como a intervenção no banheiro, evitar utilizar tapete de tecido, né? Pode provocar escorregões, então já tem essa questão do piso, que é um piso mais escorregadio, então evitar, e se utilizar, dar preferência aos tapetes emborrachados, antiderrapantes. Ainda no banheiro, evitar o uso de assentos muito baixos, porque o centro de gravidade desse idoso, ele é diferente, então ele vai sentir mais dificuldade em levantar, então ele vai tender a jogar seu corpo com mais força para frente, isso pode predispor a queda. Então, se possível, aumentar essa altura do vaso, garantir que tenha barra de apoio ali ao lado do assento, também ao lado da pia, e também, se possível, dentro do box, né, onde ele vai tomar o banho. No banheiro também, garantir que a iluminação esteja adequada. Isso também se estende para os demais cômodos, né? É importante que a iluminação esteja adequada em toda a casa. Evitar também que, se as cores de pintura elas forem semelhantes, para dar realmente a sensação de contraste, a sensação de profundidade,
para que ele possa pisar de forma adequada e evitar com que venha a cair, né? Então, evitar pouca iluminação, cortinas e peças da mesma cor, nada disso. Dá preferências a lâmpadas fluorescentes, cortinas claras. No meu quarto, o que eu posso estar verificando para fazer a alteração? Evitar colchões mais moles, pelo mesmo fator da gravidade, né? Porque quando ele for levantar, ele vai tender a fazer uma força maior, jogar o corpo para frente. Então, dá preferência aos colchões firmes, tá? Fazer uso de calçados, de piso antiderrapantes e fechados. Não utilizar também tapetes soltos pela casa. Se preferirem utilizar, deixar eles presos, sabe, sob algum móvel, mas não deixar as pontas, não deixar as dobradiças. Evitar também, um grande vilão, o uso de meia, andar de meia pela casa. Jamais, jamais. Então, sempre ter o cuidado. Sempre orientar o uso de um calçado adequado. Toda vez que for levantar, mesmo que vá ali rapidinho, não, eu vou só pegar o controle, não. Calça direitinho, prende direitinho, porque nesse momento sair rapidinho, vou fazer que acontece realmente, que pode acontecer esses acidentes, tá? De preferência, utilizar um abajur ao lado da cama, porque se precisar levantar para ir ao banheiro, sempre orientar ou acender por ele, né, o abajur. O ideal também é que os interruptores estejam tanto na entrada do quarto, ao lado da porta, como também do lado da cama, para poder garantir que ele tenha acesso ao acender as lâmpadas. Sofá também na sala, preferir, assim como os colchões, poltronas mais elevadas e mais firmes, para que possa garantir essa transferência, né, de sentado para em pé, com maior segurança. Na cozinha, interessante na cozinha, viu? Dá preferência aos armários mais baixos, então você pode fazer essas adaptações, trazer os armários mais para baixo, de fácil acesso, jamais utilizar bancos, assentos para poder subir, pegar alguma coisa lá em cima. E você pode também lançar a mão de caixas organizadoras, nos locais mais baixos, de fácil acesso, para os utensílios que são utilizados com maior frequência, né? Então, isso vai garantir que ele busque facilmente o que ele precisa, tá bom? A iluminação também. Na escada, o ideal também é que tenha interruptor, se tiver escada no domicílio, interruptor tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tá? Porque se ele estiver subindo, ele vai acender, se estiver descendo, vai acender. Se possível, utilizar fitas antiderrapantes nos degraus. É importante também que os degraus sejam mais baixos e largos, para que ele garanta uma passada adequada. E tem um aplicativo, eu gosto de falar desse aplicativo, que é um aplicativo gratuito, né? Então tá de fácil acesso para todo mundo, você pode baixar aí, chamado Não Deixe a Vovó Cair. Ele é bem legal, ele é simples, mas ele traz algumas ideias, algumas sugestões, né? O personagem já passando assim pelos cômodos no banheiro, ele já dá sugestão, né? O que pode ser feito aqui no banheiro? Onde seriam instaladas as barras, então já dá também sugestões de altura, de locais adequados, então é interessante para quem cuida, para o familiar, porque você vai brincando, divertindo e ao mesmo tempo ele é informativo, né, educacional. E além de intervenções no domicílio, né, tem outras intervenções que eu posso estar fazendo, que eu posso estar auxiliando para evitar que esses eventos aconteçam, né? E já que eu identifiquei ali que ele está com problema visual, problema auditivo, então eu vou ver se as consultas oftalmológicas estão em dias, né? Vou observar as outras consultas, o que eu posso estar fazendo para poder garantir que eu fiz minha parte, que ele está bem, que não vai ser por conta desses distúrbios, né? Manter uma dieta saudável com ingestão de cálcio e vitamina D, tá? Além da ingesta, a gente pode também lançar a mão dos banhos de sol, importantíssimo, né? Para poder garantir também essa vitamina D. Sempre orientar ao paciente, ao idoso, sobre qualquer mudança, se vai pegar, vai transferir para outro cômodo, orientar, vamos levantar,
calça sapato, então sempre orientar, sempre comunicar, né, para que ele não seja pego de surpresa, no susto, e aí venha se desestabilizar, venha cair. Então, abordar barreiras como medo de cair, baixa autoestima. Infelizmente, como eu falei, pode ter pacientes que vão precisar de alguma ajuda de algum outro profissional, quando ele caiu a primeira vez, né, porque ele vai ter medo de cair novamente, então talvez haja intervenção de um profissional especializado para ajudar nessa questão de autoconfiança, o tempo todo mostrando que você está ali, você vai auxiliar, né? Encorajar a participação em programa de prevenção de queda. Então, tem paciente que não tem fisioterapia, né? Mas a gente também pode lançar mão de outros artifícios. Eu vou apresentar daqui a pouco, aqui rapidamente, um programa de prevenção de queda, que é gratuito e é eficaz, tá? E está conscientizando os familiares e cuidadores sobre os riscos, sobre as intervenções e garantir com que sejam feitas, né? Então, o programa que eu tenho para apresentar a vocês é esse, né? O programa de Otago. Foi um programa que foi criado na Nova Zelândia após estudos de em torno de 1.400 pacientes, em média, pacientes que estavam internados e foram encaminhados para o domicílio. Então, foi prescrito para esses pacientes um programa que durava 12 semanas, né? Então, em 12 semanas, eles iriam realizar 3 vezes na semana, durante 50 minutos, uma série de exercícios, né? Vários exercícios, finalizando com caminhada. Eu vou trazer aqui para vocês rapidamente, mas quem tiver interesse, meu e-mail está no final, eu posso enviar, também está disponível na internet, é gratuito e eficaz. E o que eles observaram no final desse período é que, após as 12 semanas, o número de quedas para esses pacientes foi mínimo, reduziu drasticamente quedas com fratura, então é um programa bacana, simples e eficaz. Então, buscar um lugar tranquilo, com roupas adequadas, leves, buscar uma cadeira que de fato garanta uma base segura, né? Calçados fechados, antiderrapantes. Então, a gente tem primeiramente exercícios de aquecimento, são 6 exercícios de aquecimento. Começa com caminhada, você vai fazer 1 a 2 minutos de caminhada, depois 5 repetições com a cabeça, girar a cabeça para um lado, para o outro, depois com o pescoço. Essas séries estão todas descritas no programa, tá bom? Aí você vai trabalhar também o aquecimento com a extensão do tórax, tá? A rotação do tronco, tendo cuidado também de não rodar o quadril. Você vai fazer 5 rotações de tronco para um lado, 5 rotações de tronco para o outro, já para aquecer. E trabalhar também com a panturrilha, né? Panturrilha para cima, para baixo. Aqueceu? Aqueceu. Vamos para os exercícios de força propriamente dito, né? Que você pode estar orientando o seu paciente, o seu familiar a fazer, tá? Todo mundo tem essa capacidade de orientar, de vigiar. Exercício de força propriamente dita, né? Então, tem esses exercícios com o joelho, para a gente trabalhar essa parte anterior do joelho, não joelho, sentadinho direitinho com a base, eleva a perna e desce, 5 repetições, tá? Depois, em pé, segurando a cadeira, trabalhar agora a parte posterior do joelho, os flexores. Então, a gente vai também repetir repetir 5 vezes esse exercício. A gente vai trabalhar também com essa musculatura aqui da parte de dentro, né, que são os abdutores. Abre e fecha 5 vezes. Então, eu estou trabalhando justamente com as musculaturas que vão garantir com que eu tenha uma marcha adequada, com que eu garanta uma base adequada e, de fato, eu previna a queda, né? A gente tem mais outros 2 exercícios saindo dentro desse quadro de força, que é a panturrilha, né? Sobe e desce 20 vezes com as pontas dos pés para cima e também com o calcanhar. Posterior a isso, a gente tem esse quadro de exercícios de equilíbrio, onde a gente tem a maior gama de exercícios e a gente trabalha com exercícios modificados, né? Se o paciente ele conseguir fazer sem a cadeira, faz sem a cadeira. Se tiver um pouco mais de dificuldade, ele vai fazer sentado na cadeira, com auxílio, né? Então, senta, levanta, a gente vai repetir 10 vezes, senta, levanta, tá? Ponta de pé, andar de ponta de pé, dá 10 passadas, exercícios de equilíbrio, de manter um pé na frente do outro, manter durante 2 minutos,
tá? Ele vai andar também com um pé na frente do outro. Você vê como ele vai desafiando você. Aí, buscando exercícios mais complexos, né? Porque se você estiver fazendo tranquilo, então não vai estar te esforçando, não vai estar exigindo o que você pode dar. Então, ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Exercício de equilíbrio, de você manter um pé elevado durante alguns segundos, depois troca a perna. Andar lateral, então, se você conseguir andar lateral sem segurar na cadeira, ótimo, dá 10 passadinhas. Se não, segura na cadeira ou alguma superfície, na parede, dá as 10 passadas laterais. E tem esses exercícios também de você andar na ponta do pé, com calcanhar, também segurando em alguma superfície ou não. O próprio senta levanta com o apoio do braço ou sem apoio do braço, né? Com apoio do braço fica mais fácil, sem apoio já fica mais complexo, tá? Esses são ainda um pouco mais complexos. Se ele conseguir fazer até aí, ótimo, né? Que é andar de marcha ré, né? Vai andar de marcha ré, vai andar com o pé um atrás do outro, encostando os dedos no calcanhar. Vai realizar esse movimento em 8 também, para exigir bastante que você trabalhe essa questão do equilíbrio. E vai também, para finalizar essa série, subir e descer escada. Lembrando que cada vez que você descer escada, se você por acaso tiver um membro afetado por conta de um AVC, você vai descer primeiro com a perna afetada. A perna afetada é a primeira que vai descer. Poder te garantir que o apoio, que a base, que a perna não afetada, ela mantenha essa sustentação, tá? E a gente finaliza com os alongamentos, né? Alongando a panturrilha, alongando a parte posterior da perna. A caminhada, o ideal é que a caminhada seja realizada 3 vezes na semana por cerca de 30 minutos. Tá? Agora, se o paciente ele não consegue fazer esses 30 minutos, ele pode começar com 5 minutos, pode começar com 10 minutos e vai progredindo ao longo do tempo. Tá? Tem algumas orientações importantíssimas que a gente dá no domicílio, também faz parte da nossa cartilha de orientações ao cuidador, né? Que em relação à marcha, se o paciente ele anda, como é que eu vou... O fisioterapeuta, ele enquanto profissional de saúde, ele tem que dar as primeiras orientações, mas o cuidador, enquanto que vai supervisionar, ele tem que garantir com que as ações, com que as orientações, elas continuem acontecendo de forma adequada. Então, as muletas estão adequadas, a pega, que deve ficar ao nível do quadril, está adequada, ou eu tenho que regular a altura da minha muleta, né? Os calçados, tanto do cuidador quanto do paciente, de preferência devem ser antiderrapantes, né? Porque o cuidador é o apoio. Então, onde é que eu vou me posicionar se meu paciente anda com muleta, né? A muleta fica do lado não afetado. O cuidador também, tá? Se por acaso ele evolui para muletas canadenses, então orientar a estar colocando as muletas as duas ao mesmo tempo. E a primeira passada é sempre com o lado afetado, com a perna afetada, caso haja. A segunda passada, o lado não afetado. Se meu paciente, por acaso, ele anda com andador, como é que eu vou me posicionar? Vou me posicionar perpendicular, do jeitinho que a imagem está mostrando. Perpendicular, se ele precisar de algum auxílio, eu vou utilizar uma mão elevando o andador, a outra mão, de preferência, no quadril do paciente, tá? E uma outra orientação também para evitar a queda é durante as transferências. Então, é comum que a gente tire o paciente do leito, leve para o banheiro, leve para tomar um banho de sol, mas eu preciso garantir que eu estou fazendo isso com segurança, né? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou garantir o meu calçado antiderrapante, adequado, o dele também. Se eu for transferir para uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, eu vou garantir que ela esteja travada, vou travar as rodas da cama, vou posicionar ele sentado primeiramente, né, para garantir também que ele não tenha episódios de hipotensão postural. Espera um pouquinho, tá tudo bem, se ele conseguir dar esse feedback, né? Então peço para que ele coloque as mãos cruzadas ou então em volta do pescoço, tá? De preferência eu vou segurar na cintura dele, vou utilizar o peso do meu corpo como uma alavanca, tá? Vou fixar os joelhos, eu aumento minha base, mas fixo o joelho. Tá? Levanto com o peso do meu corpo, faço o pivô e coloco na cadeira.
Então, essas orientações devem ser dadas no domicílio e devem ser supervisionadas e orientadas pelo profissional fisioterapeuta e continuadas pelo cuidador, tá bom? Então é isso, eu acho que deu para passar alguma coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta no final, eu estou à disposição. Eu também tenho o meu e-mail aqui no próximo slide, se vocês quiserem que eu envie algum material, mas só deixar uma mensagem que se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Lore, obrigada. Então, a gente já recebeu bastante, né, um monte de perguntas aqui. Então, vamos tirar as dúvidas, né, das pessoas, esclarecer as dúvidas que foram enviadas. Algumas orientações gerais para todos, algumas perguntas assim, o curso tem certificado? Sim, né? Então, quando vocês fizeram a inscrição lá pelo Simpla, vocês fizeram o registro pela internet, e aí a gente já registra aqui a presença de todos vocês. Então, os que estão presentes no curso, o curso é um curso de 2 dias, é hoje e amanhã, né? Então, hoje a gente teve essas falas sobre como funciona o home care, as principais medidas de prevenção de lesão de pele, as principais medidas de prevenção de quedas, e amanhã a gente tem continuidade no curso, com uma fala da enfermeira Jaqueline, que vai falar sobre cuidados com dispositivos, né? O que é que o cuidador tem que ficar atento quando ele tem um paciente que usa dispositivos venosos, usa dispositivos enterais e usa dispositivos respiratórios. E depois a gente tem uma fala sobre justamente a questão de como o cuidador também precisa se cuidar, né? A gente, antes de qualquer pergunta, da gente responder as perguntas, vocês vão receber os certificados por e-mail, então daqui a 10 dias, né, porque a gente tem o dia de amanhã e aí a gente conta 8 dias, até 10 dias vocês recebem os certificados por e-mail, e essas aulas, elas estão sendo gravadas, né, então a gente priorizou gravar as aulas e depois de amanhã, porque aí para todo mundo, para receber o certificado, a gente precisa saber quem entrou aqui, né, na nossa aula, quem acessou, e aí essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube. Então, a Assiste Vida tem um canal no YouTube, e aí, como essas aulas estão sendo gravadas, essas aulas vão ficar disponíveis lá. E aí vocês podem ver e rever quantas vezes forem, né, necessárias, e para rever aquele conteúdinho, aquela partezinha que você quer tirar dúvida de novo. É sempre muito importante agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que cuida tem uma alma gentil, e a gente vê a gentileza de vocês, os agradecimentos aqui na forma de perguntar, a grande maioria, a maioria das pessoas, né, que nos fazem perguntas, até a forma de fazer pergunta é sempre muito educada, é sempre muito gentil, validando e agradecendo pela oportunidade de estar aqui no curso gratuito, onde vai receber um certificado. Então, a gente vê como as pessoas que cuidam, elas têm esse embutido nelas, né? Valorizam esse momento, valorizam o aprendizado, e a forma de falar com a gente, a forma de nos abordar e de fazer perguntas, também é uma forma muito gentil. Então, a gente já agradece, né? Já inicialmente, essa troca de informações com vocês. Então, vamos começar por ordem, né? Para a Lívia e para a Marília, que também são assistentes sociais, a gente recebeu algumas perguntas no sentido, assim, de saber, por exemplo, para ter home care, você explicou, Livinha, que tem a modalidade de internação domiciliar e de assistência. E aí a gente recebeu uma pergunta sobre, e o gerenciamento, onde é que se encaixa? Então, para você explicar um pouquinho sobre o gerenciamento. E uma outra pergunta, assim, o papel do cuidador dentro do contexto, a gente já sabe que ele não é, vamos dizer assim, um funcionário da empresa de home care. Ele é uma pessoa que é contratada pela família. Mas qual é a diferença entre cuidador, qual é o papel do cuidador e qual é o papel do técnico de enfermagem? Então, vamos primeiro direcionar as perguntas para a Lívia, e depois a gente vai passando para a Sara e para a Lorena, viu, gente? Certo. De novo, né, Tati, eu fui acompanhando aqui as perguntas, tá? E aí eu fui escrevendo, né? Aí uma das perguntas aqui do início é até para... tem uma pessoa que pergunta, aqui deixa eu achar a pergunta. O perfil, tá? Quem escolhe? Primeiro, assim, o cuidador, ele é da contratação do familiar,
tá? O perfil do cuidador é escolhido pela família. Anteriormente, o cuidador ele era visto como aquela pessoa que fazia os serviços domésticos, tá? E de 2012 para cá, a profissão ela foi regularizada. Então, hoje, o cuidador ele é visto como acompanhante de idoso, certo? Ele tem que ter, pelo Ministério da Saúde, um mínimo de 18 anos e máximo de 60. E ele é reconhecido como qualquer familiar ou pessoa contratada pela família. Por quê? Às vezes, o cuidador ele não é contratado. O cuidador pode ser aquele filho, pode ser aquele pai, pode ser aquela prima. E aí, vamos um pouquinho para a segunda pergunta em relação ao gerenciamento, tá? Para se ter o home care, independente da modalidade de home care, o paciente precisa ter um cuidador, tá? Na minha fala, eu digo que o home care ele tem um começo, meio e fim. Então, assim, um dos papéis do home care é orientar esse cuidador, tá? Que não existe uma necessidade de habilidade técnica em relação até à fala de Lorena, né? Alguns cuidados básicos para se manter e se cuidar do idoso. O que é que a gente pode falar assim, o que é que difere de um do outro? O cuidador, ele é aquela pessoa que vai ser focada para demandas básicas do idoso, o bem-estar do idoso, a higiene pessoal do idoso. O técnico, ele é aquele profissional focado para demandas técnicas de procedimento ao idoso. Então, se aferição de pressão, temperatura, monitoramento cardíaco, monitoramento respiratório. O que é que eu sempre costumo falar com as famílias? Essas duas atividades, elas não se confundem, elas não se competem, elas se complementam, tá? Por quê? Quando eu digo que o cuidador ele não tem uma exigência técnica, eu tenho um domicílio um técnico. Então, esse técnico, junto com o cuidador, ele pode treinar ele pode ser treinado e tá. Quando o home care chegar ao momento de uma alta, o cuidador ele vai ter aquele treinamento básico, que é o que a gente volta à fala de Lorena, tá? Até parabenizo a Lorena pela fala, que é essa questão de como se levantar, de como deitar. A gente vai à fala de Sara, que é mudança de decúbito constante, tá? Que qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente sendo técnico de enfermagem. Eu acho que tem mais alguma pergunta, Tati? Eu peguei só mais essas, assim. Pronto. Bem assim, né? Mais de uma pessoa perguntou dessa função do cuidador, das funções, isso. Aí tem uma aqui que eu acabei de abrir, assim, em que momento a família contrata o cuidador, tá? O momento de se contratar o cuidador, normalmente está atrelado à dependência do cuidado do idoso, tá? Eu falo isso independente do home care, tá? Então, assim, a família, ela precisa entender que o paciente tem necessidade de um cuidador, tá? Uma vez que existe a solicitação de home care, para se ter um home care, precisa-se ter um cuidador. E aí esse cuidador ele pode ser ou familiar ou contratado. Mas a contratação, o momento que se contrata, aí fica a critério da família. Não sei se eu consigo Livinha, uma coisa também é sobre o gerenciamento. Você falou do gerenciamento, a diferença, né? Porque foi internamento domiciliar, assistência domiciliar, e aí a gente teve uma pergunta sobre o que é o gerenciamento. Pronto. O gerenciamento, na verdade, é aquele serviço que ele pode ser eletivo, que o profissional, não existe a permanência do profissional no domicílio, tá? Enquanto no internamento eu tenho um técnico, como eu falei, ele pode ficar 6, 12 ou 24 horas. No gerenciamento, são atendimentos pontuais. Então, um exemplo, um antibiótico em 12 em 12 horas, um gerenciamento de curativo, um gerenciamento de visita médica, um gerenciamento de fisioterapia. Então, assim, a palavra gerenciamento, ela está atrelada ao que é pontual, onde o profissional vai no domicílio, presta o serviço e ele vai embora. Não existe a permanência de um técnico no domicílio. Isso. Aí tem umas perguntas também aqui para você. Olha, Sarinha, tem perguntas assim, a respeito, eu acho que especificamente assim, sobre o uso de hipoglós, né? Quando o paciente tem uma dermatite, ali, aquela dermatite relacionada à fralda que você explicou, a DAI, se você acha isso pertinente, né? Se a hipoglós deve ser usada, né? E também, quantas vezes, assim, deve usar um creme de barreira para evitar essa DAI ou uma úlcera por pressão?
E assim, quem é que deve usar o colchão? Um colchão específico, né, um colchão especial, um caixa de ovo, um pneumático. Então vamos devagarzinho, né, para a gente não confundir. Então, primeiro é hipoglós. Usa ou não usa hipoglós? Tá. Oi, Tati. Existem vários tipos, no mercado existem vários tipos de creme de proteção, de creme de barreira, né? Então, o hipoglós é uma pomada que ele tem essencialmente óxido de zinco associado à vitamina A e à vitamina D. Não tem nada oleoso nele. Então, quando o familiar só tem o hipoglós, eu geralmente associo aos ácidos graxos essenciais, que é um produto que é mais oleoso, que ele vai ajudar nessa proteção, e quando for retirar esse produto, a gente consegue retirar com mais facilidade, porque de fato o óxido de zinco ele é bem encorpado. Então, se a gente coloca o óxido de zinco numa pele que já está fragilizada, vai acontecer uma fricção, a gente vai precisar ficar ali tirando o resíduo de forma repetitiva, então vai acabar piorando essa dermatite. Então, o hipoglós sozinho, eu não oriento quando o paciente já está com essa dermatite, com essa irritação, aquela regiãozinha vermelha. Então, eu oriento sempre creme de barreira mesmo, que são daqueles produtos que fazem... são produtos, eu confio, da Coloplast, Convatec, são produtos que já vêm associado com óleo. Então, ele não é tão seco, ele é um pouquinho mais oleoso. E só uma observação, a gente evitar, eu pego muito paciente utilizando nistatina. Nistatina é um antifúngico, é um tratamento para um tipo de lesão. Então, a gente não pode utilizar nistatina todos os dias, porque a gente está usando um produto, uma medicação no paciente todos os dias. Quando esse paciente, de fato, vier a ter um fungo, esse produto vai se tornar ineficaz. Então, sempre se atentar. Para prevenção, óxido de zinco mais algum óleo essencial junto. Se não tiver esse produto que tem a associação dos dois, a gente pode pegar esse óxido de zinco, coloca um pouquinho na mão, coloca algumas gotinhas desse óleo, faz uma pastinha mesmo, mas ele vai ficar um pouquinho mais pastoso, e pode colocar bem pouco, não deixar a pele do paciente branca, aquele excesso, não, coloca bem pouco, e para não ficar... acaba acumulando, né? A gente não consegue tirar direito o que colocou na outra troca. Sempre após cada troca de fralda, então a gente precisa aumentar a frequência dessa troca de fralda e deixar bem sequinho. Depois que secar bem a região, a gente pode colocar esse produto. Uma outra observação, evitar lenços umedecidos. Tem alguns produtos que são próprios para isso. No entanto, eles têm vários produtos químicos. Então, é bem melhor a gente fazer essa higienização só com algodão e água, de preferência água morna. Então, é bem mais vantajoso para o paciente a gente fazer dessa forma, tá? Em relação aos cremes de dermatite associada à incontinência. Em relação aos colchões, Tati, eu vi que tiveram algumas perguntas relacionadas a isso. Então, como eu falei, quando a gente vai na residência, a gente aplica uma escalinha, né, que é a escala de Braden. Então, a gente orienta a compra desse colchão quando nessa escala que a gente for aplicar, o paciente tiver alto risco de abertura de lesão. Então, a gente sempre faz essa orientação da compra, que é aquele paciente que não tem um mínimo de mobilidade, ele está extremamente acamado, só para explicar para vocês como é essa escala de Braden mais ou menos. Não está tendo uma efetividade na sua ingesta hídrica, na sua ingesta de proteína, não está aceitando bem a dieta, não está conseguindo se mobilizar sozinho no leito, faz uso de fralda, incontinente. Então, são vários aspectos que essa escala ela avalia, e aí vai fazer essa orientação, se esse paciente precisa desse cuidado ou não. Isso. Uma outra pergunta que teve aqui, Sara, é assim, por exemplo, se um paciente ele estiver usando um catéter, né, periférico ou uma PIC, quem é a pessoa que é responsável por fazer esse curativo? É técnico, é cuidador, é enfermeiro? Técnico. Quem é a pessoa, né? Técnico. O acesso periférico, o acesso venoso periférico sempre tem, quando a gente vai trocar o curativo, a gente vai trocar o acesso, né? Que tem uma duração de 96 horas. No entanto, o PIC, que é um acesso mais profundo, a gente troca o curativo a cada 7 dias e é realizado pela enfermeira. Então, o cuidador não vai entrar nessa troca de curativo, nem nessa manutenção desse dispositivo, não. Em relação à pele mesmo, o cuidador
é assim de extrema importância, né? Porque as 3 lesões, os 3 tipos de lesão que eu falei são 100% preveníveis. Então, quem é que vai se atentar para aquele primeiro sinalzinho, que é o que a pele está ali falando, ó, não está legal, se continuar assim eu vou abrir uma lesão. É o cuidador. É o cuidador que está ali com o paciente o tempo todo. Eu observei que esse vermelhidão aqui no bumbum dele não está saindo. Então, e o cuidador vai sinalizar para a gente vai dar as orientações devidas em relação à mudança de decúbito, tudo isso que a gente citou. Então, é muito importante ter essa atenção meticulosa, essa inspeção diária da pele, para identificar esses pontos e sinalizar para a gente. Sarinha, tem outras perguntas aqui. Você acha melhor fazer higiene íntima do idoso com água fria ou água quente, água morna, né, no caso? Água quente, não. Diga, Tati, conclua. Aí é porque tem outra, só para você já ir respondendo em combos, né, minha gente? Aí a outra é Uhum. assim, você acha interessante usar talco com cânfora para prevenir ferida? O talco está contraindicado, já tem, acho que foi ano passado ou ano retrasado, o talco foi contraindicado em relação à prevenção, até em bebês principalmente, porque estava dando muito bronquiolite associada à aspiração dessa substância química, né? Então, atualmente, o talco está contraindicado a qualquer tipo de uso preventivo. Então, seria melhor mesmo, bem mais efetivo, utilizar o creme barreira. E outra pergunta primeiro, não lembro. Água quente. Água quente nunca. É água morna, bem próxima à temperatura ambiente. Água fria é contraindicado por ser indelicado, por ser desconfortável para o paciente, certo? Mas água quente não. É sempre morna, bem próxima à temperatura ambiente. Pronto, obrigada, Sara. Se aparecer mais alguma aqui, eu falo. Lori, perguntaram assim, ó, será que tem mais risco de queda em idosa, porque as mulheres, elas são mais danadas, são mais ativas, tipo, não ficam quietas? Você acha que mulher cai mais por conta disso? E assim, como é que a gente conduz um contexto em que a idosa, ela é muito teimosa, o idoso é teimoso, ele não obedece às suas orientações para minimizar a queda? Eu acho que tem muitos cuidadores que passam por essas experiências, né, de lidar com pessoas que você sabe, orienta, e ele lá resistindo às suas orientações. Tem alguma estratégia, Laura? Você tem alguma estratégia, assim, alguma diquinha, assim, para ajudar? Qual foi a primeira pergunta? Você falou um Primeiro é pouquinho, né? assim, mulheres, assim, na Sim, mulheres. estatística caem Então, mais, né? pronto. Tem estudo falando sobre isso, que as mulheres caem mais que o homem, mas também os desfechos, quando os homens caem, são piores nos homens. Mas eles atribuem a estarem, elas de fato, realizando muitas atividades da vida diária, então, assim, sabão, joga o sabão na cozinha, escorrega. Então, assim, eles atribuem, mas de fato também a mulher, por ser mais independente, ela acaba não pedindo auxílio, ela vai além do limite dela, né? Ela quer fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Acredito que contribui essa questão de autoconfiança, porque além de estar mais exposta a essas atividades de risco, tanto que cozinha deu um alto índice de queda, como um local de alto índice de queda. Então, acredito que essa questão de elas estarem com essa autoconfiança sempre dias, querer fazer sozinha, querer fazer da melhor forma, acaba contribuindo de forma indireta para que isso aconteça. E essa questão do idoso teimoso. Idoso teimoso. A gente tem uma situação aqui verídica, aqui pertinho. Da paciente que a família orientada, esclarecida, os cuidadores todos esclarecidos. Mas a senhora caía 1, 2, 3. Aí a enfermeira foi lá orientar, mas você tem que ter cuidado, tem que chamar alguém para supervisionar. Ela, não, minha filha, aqui como é que eu levanto sozinha? Ela na hora da orientação, ela levantando sozinha e mostrando que fazia sozinha. Mas, de fato, a estratégia é essa, mostrar, conversar, mostrar os danos que pode acontecer e supervisionar. Tem idosos que a gente tem que, de fato, ficar ao lado, supervisionar, até porque tem alguns que têm alguns comprometimentos até cognitivos, a gente explicar, mas não compreender. Mas a estratégia é mostrar, e mostrar que não é
não é uma ordem, é um cuidado, né? Mostrar os desfechos também que pode estar acontecendo e mostrar que está sempre ali para ajudar, não está querendo interromper, não está querendo entrar dentro do limite dele, mas sim auxiliar. Então, para mim, essas são estratégias que a gente pode estar utilizando, mas tem mesmo que a gente Ô, Lore, conhece. e aí você pode comentar também um pouquinho, assim, rapidamente, assim, sobre aquelas dificuldades quando a gente lida com paciente demenciado, né, e principalmente a gente vê, às vezes, em demências mais avançadas, assim, ou na fase que ela está transitando, né, de uma moderada para avançada, que eles têm uma alteração cognitiva, e aí eles, às vezes, assediam as pessoas que cuidam, às vezes são agressivos, né, então a gente tem que ter uma dose extra de paciência, porque De quando a gente se cuidado. coloca nessa coisa de cuidador, não é, Laura? Você pode falar um pouquinho É, sobre isso? exatamente. É porque, assim, tem momentos, como eu te falei, tem momentos que a gente senta, a gente orienta, mostra, mas quando a questão, o déficit cognitivo, não adianta a gente mostrar, sentar. O que nos resta é supervisionar, mostrar cuidado, mostrar carinho, né? O idoso de amanhã pode ser a gente, então a gente sempre tem que pensar dessa forma, no ato de cuidar, de prevenir. Se é um paciente que ele não fica em pé, atentar para as questões das grades, né? As grades estão adequadas, como é que está sendo o meu banho de leito, né? Tem paciente que caiu tomando banho de leito, né? Porque a grade não estava adequada, porque eu vou virar rapidinho, não precisa levantar. Mas nos pacientes demenciais, de fato supervisão. Supervisão, se ele consegue realizar essa sedestação, levantar, sentar e supervisionar, ter sempre alguém do lado. Por isso a importância, né, dos cuidadores. Para mim, sem eles não tem nada, conhecem mais do que ninguém, né? De estar ali mostrando carinho, de estar ali ajudando que a qualidade de vida deles seja a melhor possível dentro dos seus limites. Isso mesmo, Lore. Sarinha, ó, por exemplo, se tiver, tem uma pergunta assim, ó, se eu cuido de um idoso e o idoso que eu cuido, ele não tem assistência domiciliar, eu sou contratada, sou cuidadora contratada, mas ele não está em home care, mas eu fui contratada pela família. Nesses casos, assim, qual é o melhor hidratante? Já que a gente tem que hidratar muito, cuidar muito de mudar de decúbito, você indica algum hidratante, algum tipo de hidratante que seja mais adequado, assim, para a pele do idoso de uma forma geral? Hidratante a gente precisa para os membros superiores e inferiores, não em relação à prevenção de DAI. Então, seria mais importante aqueles umectantes, né, que deixa a pele sempre hidratada e evita que o idoso perca água, né? Então, sempre tem lá na embalagem hidratante e umectante. A gente sempre observar esse termo e aqueles que contêm ureia. Ureia é excelente para hidratação e manutenção dessa hidratação da pele. Então, não marca, são várias marcas que tem. Então, assim, como for, tem dos mais baratos aos mais caros, como for melhor para esse cuidador, mas sempre observar esses dois itens. E evitar aqueles cremes com muito cheiro. Sabor, cheiro, então evitar sempre, colocar sempre mais com neutro, sempre neutros. Sara, assim, ó, é importante, né, frisar para todos, assim, que o tratamento de úlceras, assim, a gente não deve ficar passando qualquer creme, ou que aquele que o vizinho indicou, aquele que quem já teve uma úlcera falou, eu já usei, tive Isso, uma é muito igualzinha. Muito particular. importante, porque cada caso é um caso, né? E a gente tem visto perguntas assim, se tiver um skin tears, o que é que eu devo passar? Se tiver uma úlcera venosa, o que é que eu devo passar? Então, Assim, em relação, pode falar, rapidinho, Sara, Tati, depois em eu relação faço outra a pergunta. skin tears especificamente, que é uma lesão que tem só aquela perdazinha de pele de uma forma bem superficial, é importante que a gente não deixe até ter uma avaliação de um especialista, a gente não deixa exposto aquela lesão. Lava com sorinho e coloca uma gaze envolto de uma atadura, porque sempre esse tipo de lesão acontece geralmente nas extremidades, certo? Nos membros superiores ou inferiores. Então, é importante que a gente não coloque gaze e coloque esparadrapo em cima. Então, coloca gaze, envolta uma atadura e fecha com uma fita adesiva. Lembrando que a fita adesiva vai em contato, o esparadrapo, o micropore, vai em contato com a atadura ou então com a gaze.
nunca em contato com a pele. Ah, enfermeira, mas eu não tenho atadura disponível. Coloca uma gaze uma em cima da outra de forma que faça uma volta 360 graus mesmo no membro e depois fixa com atadura ou com uma fita. Então, sempre lava com sorinho e protege essa região. Ah, pode ficar mais de 24 horas? Não. Se no outro dia não acontecer essa visita desse especialista, no outro dia, no momento do banho, tira com bastante cuidado e faz novamente esse curativo, lavando com soro, porque se a gente ficar mais de 48 horas, por exemplo, esse sorinho, essa lesão vai secar. Então, quando for tirar, vai estar a pele bem aderida. Então, é importante que a gente sempre deixe bem úmidozinho essa região. Ô, Sara, você sabe, assim, tem uma pergunta aqui falando assim, por que aparecem úlceras venosas, né? Tem alguma forma de evitar úlceras venosas? Aí vai ter que ser um tratamento mais direcionado à causa dessa má perfusão nos membros, entendeu? Uma Então, isso aí, investigação de função uma investigação. circulatória, né? Exatamente. Então, vai ter um acompanhamento com vascular. Então, quando é venosa, que não é tanto como... Hoje eu estou falando mais das lesões preveníveis, e a venosa não é tão prevenível. Então, tem aqueles pacientes que têm umas insuficiências venosas periféricas que pode ser tratado mais com medicação, já é um tratamento mais com a equipe multi, que vai fazer exame, vai fazer o Doppler para ver como é que está a situação dessas veias, então vai mesmo uma coisa mais profunda. Isso. Lori, você acha assim, tem uma pergunta que fala assim, ó, você acha que no caso de um idoso que tem um risco de queda e vai tomar banho sob supervisão, se seria melhor usar, por exemplo, um sabonete em líquido do que em barra, porque barra, por exemplo, escorrega na mão, aí ele tem que abaixar para pegar, você acha isso melhor também? Com certeza, ótima pontuação, ótima pontuação. Tudo que puder facilitar, deixar mais fácil, mais prático, para ele é válido. Ótima pontuação essa questão do sabonete. Ele vai pegar quantas vezes for, se cair. Normalmente não vai cair, né? Mas se cair não tem Risco, essa né? questão de Pinga no chão é escorregar. diferente, né, Lori? Exatamente. Outra questão aqui que sinalizaram, Lori, para você validar, reforçar, é assim, por exemplo, não é porque ele tem risco de queda que a família não deve desestimular o paciente a se movimentar, deambular, não é isso? O que precisa é de supervisão, correto? Exatamente. Às vezes, até tem paciente que tem até confia em si, mas que o familiar, porque ele caiu uma vez, tem medo e acaba desestimulando. Então, talvez esse trabalho tenha que ser feito com o familiar, né? Mas tem que mostrar que, com supervisão, com as orientações adequadas, ele pode sim e deve ser estimulado a independência, porque é um ciclo vicioso, ele fica mais restrito ao leito, ele fica sedentário, diminui a força e assim aumenta mesmo o risco dele cair. Então tem que estimular a independência com segurança e com supervisão. Isso. Eu gostaria de sinalizar para vocês que tanto no site da Assistir Vida quanto no Instagram da Assistir Vida tem lá disponível para qualquer um lá e baixar um e-book que foi produzido tecnicamente por Sara, falando justamente sobre prevenção de lesão de pele, né? Então, assim, todas essas informações vocês podem consultar de novo na aula, né? Que vai estar disponível no canal do YouTube. E também De forma podem mais aprofundada. Isso, e de forma mais aprofundada tem esse material que é um e-book, que também é gratuito e que está disponível nas redes sociais da Assistir Vida. Tem uma pergunta aqui sobre o aplicativo, Lori, Não Deixa a Vovó Cair, se você tem alguma orientação, tipo na loja de aplicativos do celular e a pessoa procura, é assim, para poder baixar o aplicativo, Lori? Na loja de celular. Na loja, ele é gratuito, então está disponível em qualquer versão. Não Então, deixa por a vovó exemplo, cair, eu que tenho baixa. Android, gente, olhei aqui, vou lá no Play Store, aí olho lá, aí vou naquela lojinha de aplicativos, digito Não Deixa a Vovó Cair e baixo o aplicativo no meu celular. Vocês entenderam? Tudo direitinho? Pronto, eu acho que de uma forma geral a gente respondeu, né, a grande maioria das perguntas. Só tem uma questãozinha aqui, uma última para fechar, né? Tem aqui uma relacionada a calçado para idoso, se tem alguma orientação de algum calçado específico para esse idoso que deambula dentro de casa. Eu acho que a Lorena falou disso, né? De que precisava ser antiderrapante. Antiderrapante e fechado, né? Se possível, fechado. E o óleo de girassol, Sarinha, o que você acha dele? Ótimo.
Evitar só passar ele puro em região da fralda, porque o óleo acaba esquentando mais. Então, quando passar o óleo para prevenir DAI, a gente associa ele com o óxido de zinco. Perfeito. Livinha, tem mais uma fala, Livinha? Isso, Tati. Queria assim. Tem uma pergunta aqui, na verdade, que eu não entendi, mas eu vou tentar esclarecer. Tem uma pessoa que pergunta que o paciente não tem técnico na casa, mas se pode anotar tudo no caderno. Aí, assim, se for um caderno da profissional, do cuidador, ok, tá? Mas se esse caderno está se referindo ao prontuário do home care, né? A resposta é não, tá? Por quê? No prontuário é onde faz a auditoria do convênio. Então, assim, o prontuário ele fica no domicílio de fácil acesso e leitura para a família, tá? Mas o preenchimento dele é somente dos profissionais. Então, assim, se você era cuidador e aí seu paciente tem um gerenciamento, quem é que vai registrar no prontuário? É o fisioterapeuta, é o médico que vai na visita, tá? O cuidador ele tem que ter um outro meio de informação, tá? Que aí é uma questão de contratação com a família. É porque para mim não ficou claro se esse caderno é pessoal da pessoa ou se é o nosso prontuário. Então, só para a gente entender, o cuidador ele não registra em prontuário. Ele Eu não acho que é assim, registra tipo um em relatório prontuário. dele, né? Tipo assim, um diário do Isso. cuidador para reportar aquela pessoa que o contrata sobre tudo que ele fez ali com cuidado naquele idoso durante o dia. Algumas pessoas, né, para a gente fechando, perguntaram assim, se vale a pena, né, investir em formação, em curso de cuidador, se hospitais contratam cuidadores. Olha, a gente tem hoje empresas de cuidadores que prestam serviços para nossos pacientes, então a gente tem pacientes em casa. Então, olha só, Lívia explicou que para ter home care é necessário que tenha cuidador. Hoje as famílias elas estão cada vez menores. Antigamente eram aquelas famílias grandes que as pessoas se revezavam no cuidado. Hoje as famílias são menores, as pessoas normalmente precisam sair para trabalhar. Então a gente vê hoje que muitos cuidadores que estão no domicílio dos pacientes, né, que a gente presta assistência, são cuidadores contratados. Eles fazem esses cursos, fazem a formação, se associam a essas empresas e aí à medida que vão solicitando, o paciente vai solicitando dessas empresas, eles vão enviando. E eles também fazem esse serviço num ambiente hospitalar. Queria sinalizar que né, de acordo com a Forbes, que é uma revista de economia mundial, é uma profissão do futuro, né? Então, diante desse contexto de pandemia, em que muitas profissões estão mudando e que tem profissões que provavelmente aqui nos próximos 10 anos vão deixar de existir, essa é uma profissão que tende a se fortalecer, né? E que tende a abranger um mercado cada vez maior, né? Nas falas das meninas ficou claro que a população do mundo está envelhecendo. Então, a gente vai ter idosos que vão ter limitações funcionais e que vão precisar de pessoas amorosas, afetuosas, mas também preparadas tecnicamente para lidar com um cuidado cada vez mais especializado. Então, de fato, é considerada uma profissão em ascensão. E outras pessoas perguntaram assim, sou técnico de enfermagem, gostaria de trabalhar, assistir vida. Então, o serviço de técnicos de enfermagem para os pacientes em assistência domiciliar, esclarecendo, também é feito através de cooperativas, né? São terceirizados, então a gente tem várias cooperativas, então quem tem interesse em prestar serviço para empresa de atenção domiciliar, precisa fazer curso de formação de técnico de enfermagem, e a partir daí, nessa cooperativa, uma dessas empresas que fazem essa prestação de serviço para as empresas de home care. E tendo interesse, sendo um trabalho especificamente, diretamente relacionado a Assistir Vida, e gostaria de trabalhar na Assistir Vida, nas nossas redes sociais, né, principalmente no site, tem lá um Quer Trabalhar Conosco, onde você coloca seu currículo, e aí o serviço social, serviço social não, recursos humanos da empresa sempre faz essas seleções, e dali também é retirado muitos currículos, né, para participar das seleções de emprego dentro da Assistir Vida. Então, diante do avançado da hora, a gente vai finalizando hoje, né? Agradecendo a Lívia, agradecendo a Lore, agradecendo a Sara a falar de vocês. Então, o fechamento, uma falinha das meninas para a gente fechar e nos vemos amanhã, que o curso continua amanhã com conteúdo também muito importante. Então, Livinha, suas palavras finais. Seu áudio está fechado, Livinha. Pronto, melhor. Eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade, tá? Pedir desculpas. Quem quiser entrar em contato comigo pode estar ligando para Assistir Vida.
Hoje nós temos 7 assistentes sociais que fazem parte do quadro, tá? E uma coisa que, assim, que eu sempre gosto de falar com a família é que quem cuida também merece cuidado, tá? Então, assim, o ideal também é que o cuidador, ele se cuide. Ele tenha esse momento para ele, tá? Porque é muito importante. Sara? Queria agradecer a oportunidade, essa troca, né, sempre bem prazerosa, ainda mais falando de um assunto que é tão relevante, que ajuda muito na saúde, no estilo de vida, no bem-estar do nosso idoso e também no bem-estar do cuidador, né? Cuidar de um paciente com lesão é uma coisa, cuidar de um paciente sem lesão é outra coisa completamente diferente. Então, é uma atenção que a gente precisa realmente ter. E é sempre muito engrandecedor essa troca, esse momento com todos vocês. Obrigada pelo convite, Tati. Imagina, eu que agradeço. Lore, sua falinha final. Pronto, também queria agradecer pela presença aqui à noite e um pouco mais além de agradecer o cuidado, a parceria do dia a dia, né? Como eu falei, nossos atendimentos são pontuais, mas são vocês que ficam com os idosos, com os pacientes. Então, de fato, agradecer a parceria, a essa vontade de estar crescendo, de estar ajudando, tá? Para a gente é super importante. Então, gente, né, muito obrigada a todos pela presença hoje. Né? Lembrem que amanhã a gente tem continuidade do curso, amanhã tem informações importantes a respeito de cuidado com dispositivos venosos, interais, respiratórios, e uma fala específica também sobre isso que Lívia acabou de pontuar sobre o autocuidado. Então, nós nos vemos amanhã à noite às 7 horas para dar continuidade a esse trabalho, viu? Boa noite para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Boa noite.